Ora, então, muito boa tarde a todas e a todos. Agradeço a vossa presença neste nosso evento sobre os 50 anos de 25 de Abril, um evento que tenta trazer os direitos das crianças nestes 50 anos à conversa. É um gosto muito grande contar com a vossa presença, e em especial com os nossos oradores de excelência. Agradeço a todos e a cada um e cada uma por terem aceito o desafio, não só para nos falarem dos direitos das crianças ao longo destes 50 anos, mas também para falarem da sua vida enquanto crianças e, eventualmente, onde é que estavam quando foi 25 de Abril, se é possível dizer ou não queremos grandes inconfidências que não sejam possíveis de partilhar, não queremos saber, mas se for interessante temos todo o gosto em saber e agradecer a possibilidade de forma livre, estarmos aqui. Muito foi o que evoluiu no âmbito dos direitos das crianças ao longo destes 50 anos, naturalmente, desde logo o acesso à educação, à segurança social, à saúde, teve uma evolução imensa, mas ainda há um caminho a percorrer, ainda temos mais uns anos, esperemos que não sejam precisos 50 para concretizar todos os direitos das crianças, mas o caminho vai ter que ser continuado a ser feito para que todas as crianças tenham direito a ter direitos. O direito à educação, que ainda, embora seja no nosso país, felizmente, um direito já generalizado, mas ainda temos algumas crianças que, pelo seu contexto, pela família onde nasceram, pelo local onde residiram, onde ainda não é garantido esse direito a uma educação total, o direito à saúde e o direito à segurança social, a todos os apoios sociais, também nem todas as crianças ainda têm essa possibilidade, também, naturalmente, com base na sua origem, se estão numa situação de famílias acabadas de chegar do estrangeiro ou não, e, portanto, é importante continuarmos a batalhar para que os direitos das crianças sejam uma realidade para todas e cada uma das crianças. Temos um painel, de facto, maravilhoso, e é um gosto poder partilhar convosco esta tarde aqui no âmbito daquilo que é o programa das celebrações dos 50 anos de 25 de Abril do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, bem coordenado aqui pelo Dr. Eduardo Graça, a quem muito agradeço, e a todos os dirigentes que vieram juntar-se a nós e a todos os convidados que aqui estão e pessoas interessadas. Espero que seja tão bom quanto eu acredito que vai ser. Agradeço à doutora Dulce Rocha, ao Dr. Labrinho Lúcio, ao Dr. Vieira da Silva, ao Dr. Carvalho da Silva, por terem aceito o desafio. Estou por ordem daqui para lá. E passo a palavra à Ana Aranha, a nossa voz conhecida da Rádio, TV e Disco, é mais só da Rádio e da Comissão Nacional, para moderar este painel, também aproveitando a experiência que a Ana Aranha tem nesta temática, que já deu resultado a vários livros ligados ao 25 de Abril, e por isso, the floor is yours. Obrigada a todas e a todos por terem vindo, e até já. Boa tarde a todos e a todas. Na verdade, vamos ter aqui 4 personalidades da vida pública portuguesa com um historial na coisa pública e, mais importante do que isso, na causa pública. A doutora Dulce Rocha, magistrada jubilada, com um trabalho intenso, quer nos tribunais de família e menores, quer também na Comissão Nacional de Promoção das Crianças e Jovens. É atualmente, como todos sabemos, e já há alguns anos, presidente do Instituto de Apoio à Criança. O Dr. Vieira da Silva, enfim, eu sinto-me um pouco até constrangida a falar do currículo das pessoas, mas experiência governativa, parlamentar, nas áreas sociais, sobretudo. Também tutelou, enquanto ministro até 2019, tutelou a nossa casa, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, mais um magistrado, o Dr. Labrinho Lúcio, também muito ligado, e as pessoas que trabalham na área da proteção das crianças e jovens conhecem todo o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos nessa matéria, também deputado, também com cargos governamentais como ministro e não só. E Manuel Carvalho da Silva, que dedicou grande parte da sua vida à área da defesa dos trabalhadores e à área social, à defesa dos direitos sociais, e, portanto, tem um percurso, como todos sabemos, longo de coordenador e presidente da CGTP,
mais tarde enveredou pela via académica, com uma licenciatura, um doutoramento, e penso que são os 4, penso que não é exagero dizer, senadores e senadora desta área em que nos movimentamos aqui, sobre a qual vamos falar. A doutora Rosário Farmaus, Presidente da Comissão Nacional, dizia há pouco que também gostava que partilhassem aqui algumas coisas da vossa infância. Até para estabelecermos depois e percebermos e falarmos sobre as conquistas que foram feitas, também, naturalmente, sobre o que está por fazer. Tirando o caso da doutora Dulce Rocha, que não tem idade, mas eu creio que nós estamos aqui perante pessoas que nasceram nas décadas de 40 e 50. Pronto, se eu estiver enganada também não vale a pena corrigir, mas para nos remeter justamente para um período em que o nosso país era um outro país muito diferente daquele que conhecemos hoje. Eu vou pedir que, como aí há 2 microfones, eu vou pedir ao Manuel Carvalho da Silva, e agora, a partir daqui, não trato ninguém por doutor, se não me levam a mal, que o Manuel Carvalho da Silva recuasse lá a esses tempos da sua meninice, na zona do país em que nasceu, e que nos deixasse aqui, se possível, um instantâneo de memórias que ainda guarda. Primeiro, boa tarde a todas e todos os presentes. Obrigado à diretora pelo convite que me fez. É um prazer estar aqui convosco e também com os elementos do painel e com a Ana Aranha. A todos saúde com um abraço. Somos velhos conhecidos, não vale a pena grandes considerações. A Ana estava a colocar algumas questões, ocorreram-me três observações pontuais precedidas de um comentário. O comentário geral, de caráter geral, é muito simples. Portugal era mesmo um país muito atrasado. Um país profundamente rural, fora do seu tempo, e fora do seu tempo e com marcas muito, muito negativas em vários campos. Eu pertenço a uma geração em que, para além das questões, e eu vou identificar rapidamente as 3 questões da infância, mas para além dessa realidade com que chocávamos na minha meninice, depois a minha geração, na juventude, a juventude da minha geração levou um pontapé monumental, né, porque o serviço militar obrigatório, né, a mim, como a muitos outros, a mim colocou-me 41 meses e meio fora do direito a viver a juventude. Objetivamente era essa a realidade. O Carvalho da Silva foi mesmo para a guerra colonial, não é? Tive 25 meses e meio no norte de Cabinda, numa zona de conflitos de diversos tipos, desde logo com as péssimas condições em que estávamos na guerra colonial. Isso é uma coisa que se fala pouco, faz um balanço da guerra pobre, mas não se fala das condições. As condições eram uma coisa indescritível. Mas vamos à meninice, porque senão perdemos. Primeira observação das 3. Eu nasci em novembro de 48, entrei na instrução primária, entrávamos no ano em que se completava 7 anos, a não ser os filhos dos ricos, que tinham sempre a preocupação de pôr os filhos um ano mais cedo e eram admitidos na escola um ano mais cedo. Pelo menos na minha aldeia era assim. Eu sou do Concelho de Barcelos. Eu sou filho de pequenos agricultores, e os pequenos agricultores, na década de 50, ainda no início da década de 60, viviam muito mal. Eram considerados abaixo da classe operária. Na linguagem, aliás, há termos que se usavam muito significativos dessa catalogação negativista.
E viviam com muitas dificuldades, porque como Portugal não tinha industrialização, não tinha capacidade de consumo, muitas vezes as apostas que os pequenos agricultores faziam para a produção saíam ano após ano furadas, porque depois não tinham condições de competição no mercado, não conseguiam vender os seus produtos. E a situação era mesmo muito difícil. O que é que acontecia ao filho de um trabalhador ou neste caso de um pequeno agricultor? Começava a trabalhar desde pequenino. E a mim aconteceu-me, eu entrei para a escola primária, para a primeira classe, em 7 de outubro de 55. Nunca mais me esquece a data, porque as aulas iniciavam-se a 7 de outubro. E a minha mãe, na véspera, disse que ia comigo à escola. Eu sabia onde era a escola, mas que ia comigo à escola, que ia levar-me. Aquilo para ela tinha algum significado. E então, eu recordo-me que devo-me ter levantado por volta das 5h30 da manhã, fui fazer o que fazia todos os dias, que era ir com o gado para o pasto de madrugada, porque em setembro, outubro, às vezes ainda há muito calor e os pastos são fracos, era na zona de mato onde se encontravam melhores pastos, e eu fui com mini pastor levar as vacas e os touros e tal, sozinho, com o gado, e, portanto, regressei. Eu gostava muito de sopa de feijão branco e a minha mãe fez uma sopa de feijão branco e, portanto, eu andava mais ou menos 2 horas com os animais no pasto, depois regressei, cheguei a casa e a minha mãe disse-me: tens ali uma roupa para vestir, vai-te lavar. Nós não tínhamos casa de banho e, portanto, lavar era lavar a cara e lavar alguma coisa do corpo. E vestir, lá me vesti, comia sopa e às 9 horas, que era quando começava a escola, eu já lá estava uns minutos antes. Portanto, esta foi a manhã da minha entrada na escola. Na escola, nós tínhamos uma realidade dura, não é? A violência na escola era uma realidade em diversas dimensões, desde logo a forma como as crianças eram tratadas. Eu vi, muitas vezes, havia uma parte da aldeia, a aldeia tinha mais ou menos os mesmos habitantes que hoje, 2.800, uma parte da aldeia era muito pobre. As casas eram quase todas, as cozinhas eram em terra batida, as divisórias da casa, quando havia, muito eram pequenas, pequenas e eram em panos ou tábuas pregadas umas às outras, e quem tinha, que já não eram os pobres dos pobres, quem tinha direito ou conseguia ter um porco, e isso era um contributo grande, o porco era quase habitante da cozinha, estava contíguo à cozinha, às vezes até circulava pela cozinha. Mas eu vi crianças da minha idade chegarem no inverno com camadas de geada fortíssimas, de pé descalço à escola. Sem condições de socialização, sem nada. Depois, claro, eram alunos com problemas. E depois os pais ainda iam à escola dizer ao professor: se ele não aprende, bata-lhe, só se perdem as que caem no chão. Caem de fora, não é? As que caem no chão. Portanto, esse era o ambiente. Só muito rapidamente, há outra memória ligada à escola, que é o facto de haver muita gente que reprovava. Eu outro dia estive a consultar por uma palestra que fui fazer para professores, a consultar dados estatísticos. No ano letivo de 73-74, só na primeira classe, os chumbos eram 37%. No somatório das 4 classes, que era o ensino obrigatório, ultrapassava os 80%. Portanto, menos de um em cada 5 alunos é que concluía o ensino primário nos 4 anos do ensino primário. A segunda observação, esta é mais rápida, eu ainda hoje distingo perfeitamente o toque do sino se morre um adulto ou uma criança. O toque é diferente. Na igreja, mesmo na cidade, em muitos sítios, os sinos tocam quando morre alguém, não é? E o que me chocava é porque eu ouvia aquele toque e algum comentário ao lado a dizer: morreu um anjinho. Um anjinho era
uma criança, não é? Portanto, e lá havia o funeral de mais um anjinho, às vezes companheiros de escola. Ligado com isto isso só... remete para a mortalidade infantil. Sim, a mortalidade tremenda, infantil não é? em 1970, se não estou em erro, era 76,4 por mil. Hoje é 2,2 a 2,6, não é? Sim, sim, não sim. sei vocês... Oscila nos últimos por aí, anos. É por aí. Mas anda por aí e, portanto, a mortalidade era isto. A entrada para o ensino secundário, já agora, no ano letivo 73-74, foi 5,7%. Apenas 5,7% entraram. Quando eu entrei, porque quando acabei a instrução primária, o meu pai pôs-me a trabalhar no campo, só depois o professor é que o convenceu a deixar-me ir para a escola industrial, mas estas eram algumas realidades. A propósito disto, eu conheci pessoas que nunca tiveram o sonho de ir ao médico. Não era eu recordo-me de estar a assistir a uma conversa com um senhor já velhote que tinha estado na Primeira Guerra Mundial, prisioneiro, e 3 anos sem saber onde. Era uma história de vida interessantíssima. E alguém que estava junto a ele e a mim, ele era aquilo que se designava por jornaleiro, portanto trabalhava à jorna, não é? Na agricultura trabalhava à jorna. E recordo-me de uma pessoa que lhe disse: Sr. Manuel, mas está tão mal, porque é que não vai ao médico? E ele fez um sorriso assim um pouco amarelo e tal, mas eu ir ao médico, mas vou ao médico como? Ele nunca tinha sonhado ir ao médico. Isto dá um bocado a ideia. Só a terceira observação... A terceira observação é... Eu julgo que será sensível também para os meus companheiros de debate aquilo que vou dizer, porque muitas vezes fazem cenários idealistas. Antigamente é que era porque os pais ou as mães em particular eram domésticas, eram donas de casa, acompanhavam os filhos. Isto é uma trapaça absoluta. Eu sou o mais velho de 6 irmãos. Na primavera, no verão e no outono, no campo, trabalhava-se desde que nascia o dia, às vezes até se antecedia o nascer do dia, que era para já estar no campo ao nascer do dia, até ser noite. A minha mãe, quantas vezes a gente chegava à casa vindos do campo, não é? Ou então a acompanhá-los, e chegávamos a casa às 9h30, quase 10 horas da noite, no pico do verão, e havia alguma... cansados, etc. Eu recordo-me da minha mãe me fazer 2 ou 3 carinhos, e o meu pai, recordo-me que a primeira vez que me beijou foi quando eu fui à comunhão solene. Portanto, as relações nem tinham tempo, nem tinham tempo nem condições. Eu recordo-me, e termino, a propósito do trabalho, as pessoas, em particular mulheres que iam fazer a jorna, os dias no verão tinham 4 quartos, só para termos a ideia do que era o trabalho. 4 quartos significava 4 vezes 4 horas, ou seja, o tempo era considerado tempo de trabalho útil numa jornada de 16 horas por dia. E as pessoas iam, por exemplo, sachar milho ou tirar as ervas ao trigo ou trabalhos do campo. E para algumas, como eram mães, para poderem ir e deixar os filhos, faziam uma espécie de vedação com arbustos, e não muito alta, não é? Mas que dava para as crianças não saírem, e ficavam ali 3, 4 crianças, 5, entretidas. A determinada altura aquilo era uma mistura, desculpem, mas o retrato é mesmo este, de alimentos que deixavam já com fezes, com coisas indescritíveis, absolutamente indescritíveis. Portanto, revolta-me que às vezes se pintem cenários, claro que os poucos burgueses que existiam, ou as poucas pessoas que tinham condições, não tinham esta vida, mas esta era a vida da esmagadora maioria das pessoas numa zona rural como aquela em que eu vivi. Não sei, aqui, eu se calhar, o Manuel Carvalho da Silva já passou aqui por muitas áreas da infância na época, no contexto em que nasceu e cresceu. Naturalmente, e como disse, os contextos não foram iguais para todas as pessoas, mas focou desde a questão dos afetos
à educação, à saúde. Já passou por aqui neste breve retrato que fez da sua infância, com imagens e frases de facto muito duras, que serão mais ou menos familiares para uns, para outros nem tanto. Há aqui pessoas mais jovens que provavelmente não terão ouvido falar nas situações em que muitas pessoas viviam em Portugal, como descreveu Manuel Carvalho da Silva. Doutora Dulce Rocha, tem um microfone, podemos ir também um pouco à sua infância. Nós, quando conversámos um pouquinho, mesmo ao telefone, a falar sobre este nosso encontro, falou-me de uma questão também muito complexa e violentadora para uma criança, que tinha a ver com o contexto escolar em que esteve. Pode trazer-nos aqui sim. Essas imagens? Eu também tenho muito prazer em estar aqui convosco. E de certeza que são todas diferentes os testemunhos, mas realmente eu estava a ouvir o Carvalho da Silva e pensei, a minha também foi difícil, mas não tão difícil. Difícil por aquilo que via, porque o meu pai era enfermeiro e decidiu ir para as colónias. Fomos para Angola e quando chegou a altura de eu ir para a escola, não havia nenhum menino africano. Eram tudo pessoas branquinhas, tudo branquelas, como eles diziam. Teria que idade, a doutora Dulce Rocha? 6, fui aos 6. Quando entrou para a escola? Quer dizer, fui em outubro e tinha feito anos em janeiro, não é? Sim. Fiz os 6 anos em janeiro e fui ainda com os 6. E fez muita impressão. Eu tinha querido ter um ano e estava sempre a desejar ter um ano, porque nós, quando estivemos mais no interior, não havia quase meninos para eu brincar, e tinha uma amizade enorme pelos meninos escurinhos que o meu pai tratava como iam lá buscar bifes e não sei o que mais. Quer dizer, felizmente para mim os meus pais não eram racistas e fez muita impressão não haver crianças escuras lá. Bem, depois, quando regressámos, na altura da guerra, os meus pais decidiram regressar. Quando regressámos, foi uma surpresa para mim a violência, porque lá ninguém batia em ninguém, lá em Angola. Quando chegámos cá, havia as réguas e as reguadas que eram dadas às crianças, aquilo era uma coisa assustadora. Não havia escolas mistas, portanto havia a escola das meninas e a escola dos meninos. Eu estava na maravilhosa cidade de Almada, a cidade de Abril, que também fez 50 anos há pouco tempo, mas havia muita tareia. Eu tinha o privilégio de ter uma mãe que me ensinava muitas coisas, portanto não precisava de apanhar tareias, mas com reguadas. Uma vez a minha professora partiu a régua nas mãos de uma menina e depois mandou-me ir buscar a régua lá acima ao primeiro andar. Eu fiquei envergonhadíssima de ir ter buscar uma régua lá acima e lembro-me da senhora dizer: é para ti, querida, não é para mim, mas é mais valia que fosse, dizia eu. E então ela veio comigo cá abaixo e disse: não batas, que ainda fazes pior esta miúda, não batas agora e tal. E eu fiquei toda satisfeita porque a régua afinal não foi necessária. Depois comecei a dizer à minha mãe que queria mudar, porque aquela professora era horrível e batia em toda a gente, e mudei para outra professora, que era a melhor professora que havia lá na escola e que dava lacinhos às meninas que tivessem a melhor nota. Lacinhos. E eu, em 73, fiz parte, já estava no liceu e já estava na faculdade. E fiz parte de uma delegação que foi ter com o Presidente da Câmara para a senhora ter uma rua onde morei durante muito tempo.
E no liceu? Também houve umas batalhas, não é? No liceu foi muito engraçado porque eu era amiga, e ainda sou, da Teresa Dias Coelho, e ela tinha ficado órfã de pai porque foi morto pela PIDE. Portanto, filha do pintor Dias Coelho, José Dias Coelho, e da Margarida Tengarrinha, e ela foi para a arquitetura, eu fui para a direita, eram turmas muito pequeninas, não é? Eu tinha 7, a turma dela 7 tinha, portanto, e tínhamos em comum a filosofia e a organização política e administrativa da nação, e realmente foi uma experiência extraordinária, porque claro que ela ficou muito marcada, evidentemente, e contava-me como era a vida, contava-me algumas coisas, como era a vida de uma filha de presos políticos, não é? De pessoas na clandestinidade, que era melhor assim. No caso da mãe de Teresa Dias Coelho, a Margarida Tengarrinha, a Margarida foi a clandestinidade, e do pai também. Na clandestinidade, e o pai também. A mãe deu à luz com a Purificação Araújo, que foi diretora-geral da saúde, enfim. E, portanto, a minha vida foi muito com pessoas do reviralho, vá lá, não é? Também. E a vida no liceu? Eu tinha de ser do contra. Claro. A vida no liceu, a vida... No liceu não podíamos académica. Usar calças, isso para vocês verem, quer dizer, onde chegava o exagero, não é? Portanto, não se podia usar calças, tínhamos e de andar de estávamos sainha, nos anos... 68... Final dos anos 60, não é? Final dos anos 60. Era no liceu... Maria Amália. Mas eu sei que houve lá uma batalha longa e... não é? A batalha, creio que das calças, não é? Sim, das calças. Assim, aquilo foi uma coisa... Decidimos todas ir de calças e houve muitas pessoas que cumpriram. E depois fui chamada à reitoria, assustei-me imenso, sim, pronto, vamos expulsar, está visto. Mas afinal não, eram as minhas professoras que se tinham juntado para eu não ir para letras. Queriam que eu fosse para direito, porque eu era sempre delegada de turma e que achavam que eu tinha que ir para direito para defender as pessoas. Depois, afinal, acabei por ir para a acusação, mas defendia as vítimas. Mas ganharam as calças? Ganhámos. Apesar de inicialmente se pensar que não, mas depois começou a haver essa liberalização. Isto dá também a ideia das lutas que era preciso combater ou enfrentar para conseguir coisas tão simples como... Mas quando cheguei a direito, isso já era uma coisa normal. Já era natural que se fizessem lutas, não é? Depois cheguei a direito nas vésperas de ser assassinado o José António Ribeiro Santos. Aquilo foi uma revolta imensa que senti e, claro, fiquei muito amiga da Aurora, que também já entrevistou. Doutora Aurora Rodrigues, que também é Procuradora da República, jubilou-se no mesmo dia que eu, e fiquei encarregada de ir dar informações à família e levar informações para a faculdade e tal. Às tantas fui posta, mandar o professor Freitas do Amaral chamou os gorilas para me levarem dali para fora do anfiteatro. Nem sempre foi democrata, e lá vai a Dulce, agarrada por aqueles gorilões, mas sem mal. Dessa vez não foi presa? Dessa vez não foi presa. Bom, já estamos aí, já estamos na faculdade. Depois havemos de falar do 25 de Abril, quando o meu 25 de Abril foi lindo. Mas realmente, ainda não chegámos lá. A violência nas escolas era uma coisa frequente. Os castigos corporais eram diários, não havia respeito pelas crianças, as crianças viravam-se para trás um bocadinho, aquilo era um crime horrível, e ainda hoje as crianças estão na escola a ver as costas umas das outras, não é? Não podem olhar para as caras,
E de facto eu acho que isso foi uma das grandes conquistas do 25 de Abril, logo a seguir ao 25 de Abril, a proibição dos castigos corporais. Sim. Realmente, vou pedir-lhe que passe o microfone ao Dr. Vieira da Silva, porque agora também gostava de ir um pouco à sua infância, muito diferente das que já ouvimos, pontos em comum. Sim, o país era muito normalizado, portanto não havia, como disse o Carvalho da Silva, sem ser as pessoas tinham muitos recursos, todas as outras tinham uma vida mais ou menos parecida. Eu, em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite e cumprimentar todas e todos os presentes, o Sr. Presidente da Comissão Nacional e demais membros e os meus colegas de painel. Eu nasci em 53, portanto fui para a escola em 1960. Eu nasci numa vila operária, Marinha Grande, portanto, grande parte dos meus colegas eram famílias operárias. Portanto, desse ponto de vista, uma situação muito diferente daquela que o Carvalho da Silva relatou. Mas depois vamos aos... Isto é perigoso, pedir às pessoas para falarem da sua escola primária, porque há aquela lei que eu não acreditava muito, mas agora posso comprovar que as pessoas, quando vão envelhecendo, têm mais memórias do passado longínquo do passado recente. E, portanto, eu podia estar aqui até à noite a falar da minha escola primária, mas não vou fazer isso. Isso marcamos para outro dia, doutor, está bem? Eu queria só salientar duas ou três coisas que são muito relevantes. Uma, não posso deixar de corroborar a questão da violência nas escolas. Não, nas escolas e na família. Não era o meu caso, à exceção de uma outra chapada que nós dizemos. Mas na escola era uma coisa impressionante. Na minha primeira classe, o meu professor era o diretor da escola, e foi durante muitos anos. Uma vez, como ministro, fui lá à Marinha Grande, ele estava lá mas eu não o cumprimentei, sinceramente. E havia a presença brutal da régua. A régua era aquilo que nós não ousávamos olhar na sala de aula. E eu lembro perfeitamente que o meu professor tinha uma norma disciplinar e educativa que era, quem não fizesse a cópia, apanhava uma reguada e levava 10 cópias para casa. Se não as fizesse, apanhava 10 reguadas e levava 20. E eu lembro-me, meu espanto de haver colegas meus que não faziam as cópias. E, portanto, só paravam de apanhar reguadas quando o professor se cansava. Nessa altura, ele às vezes agarrava os meus colegas pelas orelhas e dava-lhes um pontapé no rabo. Mas tudo isto era normal. Porque, como disse o Carvalho da Silva, lembro perfeitamente de alguns pais chegarem lá e dizer, olha, se ele se portar mal, o que faz com que as pessoas depois, quando crescem, dizem, olha, porque a mim eu apanhei e não fez mal nenhum. Mal sabem o que estão a dizer. Mas essa é uma norma que se pode aplicar a muitas outras coisas. Depois, muito rapidamente, a questão das batas. Teoricamente, as batas brancas, todos usávamos batas brancas, era para esbater as diferenças de classe. Mas não esbatiam nada, porque quem tinha uma bata branca de um tecido bom e quem tinha uma bata branca de tecido mau, isso, a mesma criança percebia. Todas as batas eram abotoadas à frente. Eu, como tinha irmãs mais velhas, a minha mãe reciclava as batas e eu tinha abotoado atrás, que era, enfim, tinha que pedir ao colega atrás que me abotoasse aquilo que teoricamente me faria igual a todos os outros, com essa pequena diferença, mas ninguém me chateava por causa disso, verdade seja dita. Depois, uma questão também muito importante, eu, como disse, nasci e vivi a minha primeira infância, uma parte dela, numa vila operária, que não era propriamente dos sítios mais subdesenvolvidos do país. Mas eu lembro perfeitamente, em 1960, colegas meus que iam descalços para a escola. E os invernos pareciam muito frios. Iam colegas meus descalços para a escola. Eram normalmente aqueles que apanhavam mais reguadas, porque não faziam as cópias. Depois há uma... Como disse, podia estar aqui muito tempo a falar, porque essas memórias são muito, muito vivas. Uma questão que ainda não falámos, duas questões. Uma muito simples, que era, havia na escola um rádio castanho, que todas as terças-feiras tocava o rádio escolar. Como era castanho, nós chamávamos rádio chocolate. Mas, em vez de rádio escolar, era rádio chocolate. Não é que a maioria das crianças comessem chocolates, mas enfim, havia aquela... E então o que é que tocava esse rádio? Tocava, nós todos punhamos ao lado da carteira, levantávamos todos e cantávamos os hinos.
do regime, que eu sou capaz de reproduzir a maior parte deles. Aqueles que diziam que aos mouros e castelhanos alcançam sempre a vitória. E muitos outros desse tipo. E depois, duas questões muito rápidas. Eu tenho uma neta com 7 anos, agora nos 50 anos do 25 de Abril, foram lá pessoas à escola a falar. A coisa que ela me perguntou, sabia que eu tinha vivido no tempo da ditadura, até a minha juventude, ela me perguntou: tu estavas de escolas separadas para meninos e meninas? Na altura aquilo não fazia impressão nenhuma. Na Marinha Grande, ainda funciona, estive lá há muito pouco tempo, fui lá ver a minha escola. São 2 escolas grandes, escolas do Império, daquela linha de edificações escolares que foi muito desenvolvida, mas lá estava havia 2, uma para as meninas, outra para os meninos. E isso era uma... Isso era tão normal que não se questionava, ninguém questionava, não é? Era uma coisa normal, que as famílias achavam até muito bem. Dizem-me que há umas correntes agora que se defendem novamente o ensino segregado entre meninas e meninos. E depois, a última coisa, como disse, era que a tarde inteira a falar, que ainda não falámos, que era a questão da religião. A questão da religião era uma coisa marcante. À minha escola ia lá um missionário, não sei porquê, mas era um missionário holandês ou qualquer coisa parecida. Falava português, mas um português difícil. Mas no primeiro dia das aulas, isso repetiu-se todos os anos da minha escola primária, havia um momento em que se perguntava: quem é que fez o crisma? Peço desculpa, mas não conheço muito bem os ritos da Igreja Católica. Quem é que fez o crisma? Quem é que fez a comunhão solene? Iam-se levantando, alguns, depois muitos, e no final quem é que não é batizado? E meu pai não era católico, não tive educação católica, meu pai nem sequer era casado pela Igreja, e portanto eu era novamente eu ou mais um outro que se levantava quando fazia a pergunta: quem é que não é batizado? Imagina uma criança de 6 ou 7 anos levantar-se sozinho ou pouco acompanhado para dizer uma enormidade dessa: eu não sou batizado. Todos os meus colegas: tu vais para o inferno. Eu devo dizer que nos primeiros anos isso causava-me alguma perturbação. Depois passou a causar-me orgulho, porque achava que era diferente, eu era o único que não era batizado, uma coisa fantástica, não era batizado, e não fui, e apesar de muitos contactos com a Igreja Católica, que tive ao longo dos anos, não tenho essa distância, mas aquele momento de humilhação era tremendo, tremendo. E também denota que a presença, como em outros setores da vida portuguesa, da Igreja entrava muito na escola. Em todas as na escola era obrigatória. Portanto, havia uma... Mas eu nem sequer estou a falar da dita catequese, estou a falar da filosofia da educação, sim, claro, que era muito marcada pela Igreja também. O mais célebre discurso do professor Oliveira Salazar é aquele em que diz, identifica os pilares do regime. Não questionamos a pátria, não questionamos a família, não questionamos Deus. E desenvolveu um discurso, aliás, muito bem feito, como era timbre do senhor, mas desenvolveu, e isso estava na escola. Portanto, Deus, pátria e autoridade, por isso é que aos mouros e castelhanos alcançamos sempre a vitória. Depois, quando nós começámos a estudar a história, vimos: isto não é bem assim. Ou algumas vezes que tivemos que fugir com o rabo entre as pernas. Mas naquela altura é mesmo, os mouros e castelhanos alcançam sempre a vitória. E depois a dimensão religiosa e a dimensão da autoridade. O aspecto mais chocante da questão da autoridade é mesmo, eu recordo-me perfeitamente de mães, principalmente, que leiam à escola, de reproduzirem a ideia da violência na escola como método de ensino. Da punição, do castigo. Da punição, mas quer dizer, há sempre punição para quem faz mal, seja intelectual, seja afetiva. Agora, a violência física, como norma, e reparem, ela não acabou com o 25 de Abril. Até os anos 80, pelo menos, havia réguas em muitas escolas. E, portanto, foi uma batalha muito dura e muito difícil, que, aliás, o afastamento do castigo corporal é muito
é recente e é muito participado pelo processo de criação dos instrumentos de combate ao risco e ao perigo das crianças, porque aí começaram a ser identificadas pessoas que, depois podemos falar sobre essas questões, que iam à Comissão de Proteção, porque batiam nos filhos. Ou professores que o faziam ainda, isso obviamente que já está muito mais afastado. Mas não é, o 25 de Abril só chegou às escolas desse ponto de vista, se a memória não me falha, nos anos 80, com uma grande discussão pública sobre se deveria ou não, os pais poderiam ou não poder bater nos filhos. Ainda agora eu li que houve um juiz que tornou legítima uma chapada que o pai deu numa criança, 13 anos ou 10 anos, além dos nomes que lhe chamou, porque considerou que isso estava dentro dos poderes paternais. Isso é uma excelente deixa para passarmos para o Dr. Laborino Lúcio, que tem um microfone ao pé de si. O tempo corre muito depressa, já sabemos, não é? Portanto, eu vou pedir-lhe também que faça esse exercício de memória, mas que depois pegasse nesta questão, porque ainda é atual, do maltrato físico nas escolas. Não estou a falar nos outros locais, mas nas escolas em particular e na evolução que se fez, mas não está tudo feito. Mas vamos à infância. Permitam-me também que vos cumprimento a todas e a todos, que agradeço o convite para estar aqui e que manifesto o meu gosto em estar na presença dos elementos que compõem este painel. Portanto, está-me a pedir, no meu caso, para ir à pré-história. Eu não referi isso. Não, mas eu vou... Eu até disse que estaríamos aqui com pessoas que nasceram na década de 40, 50, mas daí à pré-história. Eu não estou a fazer nenhuma censura relativamente, estou apenas a querer situar-me devidamente. Aqui o Manuel Carvalho da Silva ainda apanha uma pontinha dos anos 40, mas eu apanho a pontinha inicial, não é? Portanto, eu nasci em 1941, embora eu tenha cuidado de dizer que foi no finzinho mesmo, porque as pessoas começam a fazer contas e depois tiram-me um ano, e isso eu agora... Há de haver cada um de vós há de chegar a um momento em que percebe que nem meia hora de onde borla, quanto mais uns meses, não é? Ora bem, nasci em 1941 e assim num instante, porque isso é preciso perceber-se para se perceber o resto depois, nasci de uma família, da família nuclear, aquela que diga pais e avós, com duas avós vivas, mas com um avô vivo apenas. O meu avô paterno eu nunca o conheci. A minha avó paterna vivia numa casa separada com uma filha, minha tia, portanto, que eram pessoas que vinham do mar e que eram filhos desse tal meu avô, que era um misto de pescador e... Portanto, estamos na Nazaré. Estamos na Nazaré. Ele era aquilo que se pode chamar um início negociante de peixe, mas era mais pescador. E, portanto, era uma família humilde, relativamente à qual eu tinha a noção de uma história que ouvi contar desde muito cedo e que tinha que ver com a pneumónica, em que a pneumónica entrou na Nazaré, terá matado muita gente, mas inclusivamente lá em casa havia essa minha tia, filha da minha avó também, portanto irmã do meu pai, mas havia um outro irmão do meu pai, e o que era contado lá em casa era que um dia o médico foi chamado e mandou encostar a um canto, um que estava para morrer, não havia nada a fazer, e tentou tudo relativamente ao outro. Esse outro eu não o conheci porque morreu na pneumónica. O que estava encostado a um canto e que havia de morrer era o meu pai, que morreu com 94 anos, felizmente. O meu pai era chefe da estação dos Correios, era funcionário dos Correios, depois veio a chefe da estação. O meu avô materno era comerciante. A minha avó era doméstica, mas era uma doméstica muito ativa, embora eu a conhecesse sempre muito corcunda, o que era muito engraçado, porque eu fazia festinhas com a cabeça dela encostada à minha barriga, o que tinha graça, eu lembro-me bem disso. E a minha mãe, que foi uma pessoa, infelizmente, sempre bastante doente e acabou por falecer relativamente cedo. O meu avô era um republicano convicto, um homem do António José de Almeida. Ele nunca confessou, mas eu presumo que seria ligado à carbonária, e lembro-me isso sim, porque muitas vezes se referia
do telegrama que ele enviou a António José de Almeida quando foi a implantação da República. E eu acho que é um telegrama que eu não deixo, vou-vos revelar aqui, o seu texto, porque acho que é lapidar, e o telegrama dizia apenas isto: Padre preso, viva a liberdade. E com isto foi implantada a República. Anticlerical, fez com que toda a família tivesse, curiosamente, uma relação difícil de definir com a Senhora de Nazaré, porque é uma imagem icónica e que tem uma história longa, muito ligada à lenda. O meu avô levava-me a visitar a Senhora de Nazaré todos os natais. O meu avô tirava o chapéu quando entrava na Nazaré e se via a igreja, os campanários da igreja. Mas o mesmo avô republicano, que não achava que padres não, ele dizia: não gosto de gente com fardas, e portanto não gostava dos padres, mas tinha esta relação, porque havia ali um certo misticismo que tinha muito que ver com um certo ideal dele. Ele depois também, ele era comerciante, mas era um homem muito dado à fotografia, e eu nasci um pouco nessa redoma, filho único, sobrinho único, neto único, com todas as condições para ser muito mais insuportável do que sou, mas foi assim que eu fui crescendo. E quando chegou a altura de ir para a escola, porque isto tem que se abreviar, evidentemente, na Nazaré havia duas opções. Havia duas escolas. Ou a escola dos pés descalços, ou a escola dos pés calçados. E esta distinção era muito clara. Até uma determinada rua da Nazaré... Mas chamava-se mesmo assim? Não, era assim. Era assim não se chamava, mas eram assim, conhecidas. Eram conhecidas, a dos pés descalços e dos pés calçados. Evidentemente que, naturalmente, eu iria para os pés calçados, que era no sítio, lá em cima, no sítio da Nazaré, mas o meu pai entendeu que não, senhor, que eu devia ir para a escola dos pés descalços. Ele também tinha andado na escola dos pés descalços, os pais dele também, eram lá embaixo, mesmo na vila, era para ali que eu devia ir. A minha mãe achava que não, mas venceu o meu pai, e eu fui para a escola dos pés descalços. Eu não sei, eu tenho que pedir à doutora Farmaus autorização. Eu posso dizer um palavrão, mas é assim mesmo um palavrão, quase já quase o ao Luís nível... Rei depois corta. Pronto, bem. É porque, eu, aliás, tenho isto escrito num livro que publiquei agora há dias. Eu vou para a escola dos pés descalços e chego a casa, no fim do primeiro dia, largo-me a chorar. A minha mãe dizia: ele não pode ir porque ele vai aprender coisas horríveis, ele vai ligar-se a pessoas que não são capazes de ser companheiros de crescimento dele, e ele vai aprender a falar à moda da Nazaré, ele deixa de falar, como não sei o que e tal. Meu pai dizia: só lhe faz bem, toca para ele. Lá vou eu, e quando chego a casa, larguei-me a chorar, só estava a minha mãe e a minha avó, e eu disse-lhe: mãezinha, os meninos... eu ia de calçõezinhos e com uma camisinha com os folhos. Os meninos dizerem que eu sou paneleiro. Foi uma tragédia. Foi uma tragédia. A minha mãe ficou... Eu tenho a impressão que ela ficou mais preocupada com o dizerem do que propriamente com o que eles dizerem. Mas, apesar de não era bem esse o receio que se poderia colocar, até que chega ao meu pai. Chega ao meu pai, é confrontado com a situação, e o meu pai diz: amanhã levas a bola de caoutchouc que eu trouxe de Lisboa e vais de calças como os homens vestem. E lá sem camisa de folhos. Sem camisa de folhos. Afiou para a escola, calças compridas, bola de caoutchouc. No fim do dia cheguei a casa e disse: mãezinha, os meninos já gostem de mim e dizerem que eu já não sou paneleiro. Ora bem, isto é muito importante. E já agora deixem-me fazer um ligeiro parênteses. Só fazer um ligeiro parênteses. Há dias, uma senhora que leu o livro, uma senhora simpática, disse: mas eu acho muito estranho, mas eles com 7 anos já diziam isso. Eu disse: minha senhora, mas neste tempo, crianças, pé descalço, queria que dissessem o quê? E, portanto, há aqui também, nós temos, de facto, uma forma de ler o tempo a partir do nosso próprio tempo e da nossa própria leitura. Bem, o que é importante ressaltar daqui é que ainda hoje, alguns desses são os meus grandes amigos da infância. Muitos deles já morreram, mas é importante ressaltar, e isso é importante ressaltar num outro aspecto. Eu era o 4º aluno daquela turma. Havia 3 bem melhores que eu, que era o Eduardo Légua, o Gianeto, o João António Gianeto Morrazas, que me fazia as contas de dividir, e o Caria. O Eduardo Légua foi, depois da 4ª classe, trabalhar para a oficina do pai. Os outros 2 foram para a pesca. Eu fui para o liceu.
E é muito engraçado, porque quando eu vou para o liceu, mudam-se-me os nomes. Eu estava habituado ao Zé Petinga, ao Bolau, ao Mirão. Cheguei ao liceu e o que me apareceu foi a Lili, a Nonô, a Lelé, por aí fora. E eu não tinha a noção disso. Era de facto a questão da condição de classe, não é? Era, mas sim, claramente, e então ali claramente, embora eu depois brincasse muito com os meninos dos pés calçados. Havia uma coisa, por exemplo, que para mim era muito estranho, e falou nisso também, era muito estranho, é que as solas dos pés deles eram mais rijas do que as solas dos nossos sapatos. Era uma coisa extraordinária, e era isso, e era bom que as pessoas tivessem essa noção. As criancinhas, antes de ir para a escola, na Nazaré, andavam com uma camiseta esfiapada e nuas da cintura para baixo. Não vestiam coisa nenhuma, andavam assim. E era de uma miséria profundíssima a vida daquela gente. Há tempos ouvi, agora não vou referir o nome, mas num documentário, uma pessoa a distinguir a diferença entre pobreza e miséria. Sim. Não é? Nós hoje falamos de pobreza e há pobreza, mas nesses quadros que estão a traçar era de facto miséria. Exatamente. Era miséria e aqui pode haver eventualmente uma diferença com o que acontecia no interior do país. E a diferença seria esta, é que, por exemplo, enquanto no interior do país o grande valor, aquele pelo qual as pessoas, quanto mais humildes eram, mais se batiam, era a honra da família. Na Nazaré isso teria importância, mas aquilo por que se batiam era a vida, porque as pessoas morriam no mar e morriam ali, à vista de toda a... E eu tenho a noção disso, e tenho a noção de nós assistirmos, ver os barcos chegar, a maneira como em cada momento podia haver um naufrágio, e vários houve, e alguns que nós vimos, aos quais nós assistimos. E, portanto, havia, de facto, uma situação de grande dificuldade económica e, em muitos casos, de miséria extrema, pura. Mas isso, a minha família era uma família eu tenho que dizer, de uma classe média baixa. Por exemplo, eu lembro-me que lá em casa vendiam-se os jornais como é que chamava? Não, a pessoa ao ferro velho, vendiam-se os jornais por uma bagatela, porque, enfim, era a maneira de ter mais alguma coisa. E como é que depois se viveu, a partir de muito rapidamente, quando se dá o salto, eu vou para o liceu, mas vou para um colégio em Alcobaça, que era uma coisa que havia muito na altura, porque havia localidades onde havia pequenos colégios e onde nós íamos fazer o liceu. A Nazaré não tinha, e eu fui para Alcobaça. E a primeira coisa que me mandam fazer é ir para a Mocidade Portuguesa, que era obrigatório, não sei se ainda apanhou em 48, tínhamos que ir para a Mocidade Portuguesa e tínhamos que comprar a farda da Mocidade Portuguesa. É uma coisa que eu, durante muito tempo, não percebi, e mais tarde percebi. O meu pai conseguiu, não sei como, mas o meu pai conseguiu que eu nunca tivesse durante o ano todo primeira farda, porque ou vinha muito curta ou vinha muito comprida. E era ele que tinha que dar as medidas, e deu Portanto, sempre medidas. Era o seu pai a boicotar, não é? Conseguiu que eu não... Era o seu pai a boicotar a sua ida, não é? Mas tinha que fazer de uma forma clara. O Carvalho da Silva também queria dizer alguma coisa sobre a Mocidade Portuguesa, não era? Percebi, não? Tem que pegar no microfone, desculpa. Tinha relação com o que o Dr. Labrinho Lúcido estava a colocar e de certa forma, o Vieira da Silva também colocou, que é a mudança. É muito significativo esse retrato dos anos 40, porque há uma geração, ou melhor, as pessoas um pouco mais novas que nós, que já começaram a ter percepções só nos anos 60, a sociedade já estava numa grande mudança. O início, a entrada de Portugal na EFTA e a imigração, sim, mas depois há um conjunto de fatores que convergem, não é? Um conjunto de fatores que convergem, mas é muito a imigração que tem o efeito e os primeiros passos da industrialização, tardia, mas que surge e cria mercado. Por exemplo, a mudança de condições dos pequenos agricultores em zonas onde houve industrialização foi radical. Passaram de campónios, que era assim que... para um outro estatuto, porque conseguiam já produzir para vender, e isso dava-lhes rendimentos. E, portanto, a diferença de conhecer o tempo antes e este é muito importante. Só a propósito, os conceitos que temos, a infância, etc., as crianças do espaço onde eu me socializei em pequenino, as crianças eram a canalha.
A designação comum era essa. E quando se sentavam à mesa, o primeiro, se estivesse o padre, o primeiro a ser servido era sempre o padre, fosse em que casa fosse, não é? Mas depois era o pai de família, não é? Que era alimentado, depois os adultos que tinham que trabalhar e depois as crianças, lá chegaria qualquer coisa. Esta era portanto, o lugar da criança na família e fora da família era quase, enfim, por exagero, mas em algumas circunstâncias quase como uma não existência, Dr. Laborino Lúcio. Deixe-me só diga. outra coisa, porque se fez aqui referência, isto era um país de beatice, uma coisa que impressionava as crianças da minha idade eram as pregações sobre o inferno. Não é? A instigação do medo, não é? Uma coisa dos momentos mais trágicos que eu registro, e de vez em quando aquilo vem à cabeça. O que era o inferno, era uma coisa incrível. Não é? Depois, felizmente para mim, na adolescência, com 13 anos, fui a um encontro de adolescentes e jovens por causa das recomendações do Concílio Vaticano II, não é? Poder começar a haver missa em português e tal, e também foi aí que se deu o outro salto em mim. Mas as pregações que eram feitas no mundo rural sobre o inferno era uma coisa incrível, assustadora. E depois eu também tive em risco de ir para o inferno durante esse tempo, porque eu recordo-me que na segunda classe tinha uma senhora professora que dava 3 reguadas por cada mandamento dos 10 que nós não soubéssemos. Eu estaria-me logo com... Não, era isso que eu ia dizer, eu estaria-me com 30, depois lá fui conseguindo. E havia outro aspecto também, a régua, assim, lá estava sempre a régua sempre presente, mas com um aspecto que eu presumo também terá acontecido convosco, em que a certa altura os alunos que tinham boa resposta eram eles próprios quem batia os alunos que davam as respostas erradas e eram obrigados a bater. Isso era de uma perversidade terrível, não é? Era, e aí pronto, aí há pequenas histórias, mas isso não conto, são coisas mais pessoais, porque eu reagi sempre muito contra isso, porque eu realmente gostava dos meus colegas, éramos companheiros, éramos amigos, e tínhamos uma relação ótima. E isto não posso deixar de dizer, aliás, tenho espelho no sítio, na minha terceira classe, eu tinha um professor que, nas contas de dividir com números decimais, colocava-se atrás de nós com um cavalo marinho na mão e dizia, põe a vírgula. E nós punhamos a vírgula e se estivesse errado, na orelha. Eu espero que imaginem o que isso significa. Eu devo confessar que eu ainda hoje não sei pôr vírgulas nas contas de dividir com números decimais. Não sei, e quando me aparece a necessidade de fazer isto, dói-me uma orelha. Isto agora já é um bocado de ficção, mas eu nunca aprendi a fazer isto na escola. Era o tal meu amigo João António Ginete Morraças, que eu ia à casa dele e dizia, Ginete, faz-me lá aqui a conta de dividir. E ele dizia-me, mas tu fazes uma redação. Está bem, pá, eu fazia-lhe a redação e ele... Aí é que aliás, eu acho que foi com esse cavalo marinho que eu optei por letras em vez de ciências e isto ficou completamente arrumado, porque isso gerou de facto uma absoluta inibição. A certa altura, para mim, o aprender a fazer aquilo era uma impossibilidade, porque eu percebi uma coisa, se eu começasse a pôr à sorte, corria o risco de apanhar várias vezes por pôr no mesmo sítio. Então eu percebi que se eu começasse da direita para a esquerda, com sorte aquilo nunca passava do terceiro. Eu punha uma, tal, eu punha outra, tal, terceiro, sim, está bem, pronto. E era este método que se repercutia aqui já, ainda mais perversamente, já não era apenas o castigo, era a dimensão pedagógica que vinha incorporada no castigo. E isto acontecia com todos. E há um aspecto que é claro, apesar de tudo, o professor batia com mais força nos pés descalços do que nos pés calçados. Havia uma grande discriminação relacionada realmente com... às vezes eram só filhos de famílias um pouco mais remediadas, mas já isso fazia diferença para serem mais castigadas, mais punidas. E é muito curioso, é conhecido o sentido do humor do Dr. Laborino Lúcio e a forma como conta estes episódios que são dramáticos, traumáticos e tenebrosos, mas que hoje
acabam por desencadear em nós o riso, o que é uma coisa também ao mesmo tempo estranha. E eu estou a falar porque também ri, não é? Sim, é estranha, mas agora é uma resposta estritamente pessoal, é uma interpretação estritamente pessoal. Eu acho que ela é saudável por uma razão, é que não desrespeita as vítimas de então. Com certeza. E apesar de tudo, permite que nos situemos no prazer de quem vive um tempo que já não é assim. E eu acho que isso vale a pena. Porque repare, por exemplo, eu estou a contar estas coisas com este ar aparentemente divertido, mas por trás disto há a afirmação de que aquilo que eu sou dependeu muito destes companheiros que eu conheci e da situação que eu partilhei com eles, embora evidentemente eu não a tivesse vivido como eles viveram. E depois há um outro aspecto muito curioso, é que eu estou a falar da Nazaré. E a Nazaré tem uma profunda ligação à sua dimensão cênica, teatral, de representação, sempre teve. Aliás, também fez teatro. Também, tudo isso, mas isso agora é para se rirem eles, não é para... Não, mas a minha ideia é um bocado esta. Há ali uma relação de contrários absoluta. Por exemplo, eu lembro, por baixo da minha casa à direita, havia uma casa de penhores. Eu não percebia porque é que numa determinada época do ano havia um cortejo de mulheres que iam para ali. E qual era esta determinada época do ano? Era o Carnaval. E era preciso empenhar o que tinham lá em casa para comprarem bilhetes para ir para os bailes de Carnaval e para comprarem as máscaras e para fazerem... Porque o Carnaval é uma coisa na Nazaré que é absolutamente inimaginável que não aconteça e que não aconteça com a dimensão que ele tem. Eu lembro, por exemplo, na Nazaré, os bailes de Carnaval acabaram sempre na noite de quarta-feira para quinta, à 1 da manhã, acho que isto é uma coisa extraordinária, porque esse baile é com todos vestidos, como deve ser, acaba à 1 da manhã de quinta, portanto já mais de 24 horas depois da Quaresma se ter instalado, e havia a corrida que antes do Carnaval era para a Casa de Penhores, a seguir ao Carnaval era para a igreja, para toda a gente se confessar por ter andado a dançar de quarta-feira para quinta-feira. Agora, mas isto faz parte de uma dimensão antropológica e de compreensão da cultura, que vem dessa antítese absoluta entre a tragédia e a comédia, que aquela gente incorporava bem, incorporava realmente, era assim porque vivia assim, porque também não tinha outro tipo de alegria. Porque é que as pessoas diziam, passa a Nazaré, o Carnaval, os homens também na Nazaré, os homens, a única coisa que sabem é vestir-se de mulheres. Pois era a única hipótese que eles tinham, era mascarar-se com as roupas que as mulheres tinham, com as roupas que as mulheres usavam, e que chegava ao Carnaval, era eles que as vestiam. E, portanto, há aí uma marca que eu acho que nós devemos interpretar criticamente do ponto de vista do que ela era, no sentido de penosidade, mas ao mesmo tempo libertar do ponto de vista cultural, de antropologia cultural, para poder homenageá-los enquanto tal, senão eles passam a ser apenas as vítimas do nosso próprio discurso, e eu quero muito pegar nelas como vítimas e colocá-las como protagonistas do nosso discurso. Dr. Laborinho, diga. A propósito da violência, um bocado para aligerar aqui o clima, a presença da violência escolar no imaginário infantil era brutal. Era brutal. As crianças cresciam com aquela realidade, que obviamente não tinham capacidade de questionar. São crianças, muitas vezes era o complemento da violência que tinham em casa. Mas eu lembro perfeitamente que um tema fundamental das conversas com meus colegas era como fugir à reguada. Que instrumentos é que nós tínhamos para que a reguada não fosse aquilo que... E então havia aquilo que nós chamaríamos hoje um mito urbano, neste caso não é bem urbano, entre muitos, mas aquele que me recordo é que corria na escola que a forma de partir a régua era pôr azeite na mão e uma crina de cavalo. Uma crina de cavalo. Se alguém fizesse isso, a régua não doía e partia-se. Não me recordo de alguém ter encontrado uma crina de cavalo na Marinha Grande, mas mesmo que encontrasse, isso era... Mas, reparem, um imaginário infantil, que é sempre muito criativo, estou a ver, não sabia disso, pensava que era um fenómeno local, mas estou a ver que a história do azeite e da crina... A Marinha Grande e a Nazaré estão muito próximas. Eu fui muitas vezes para Nazaré. Mas esta realidade é de facto muito marcante, porque
É claro que eu não sou nada saudosista, nem no sentido, obviamente, de dizer que o passado é bom, nem no sentido de estar sempre a exorcizar o passado, mas não podemos menorizar o impacto que essa cultura de violência e de autoridade teve no crescimento de gerações e gerações de crianças, não apenas em Portugal, mas em Portugal de uma forma talvez mais violenta que noutras sociedades. Mas para além do impacto no crescimento e no desenvolvimento salutar ou não, teve impacto na forma como sucessivas gerações de portugueses educaram os filhos e encararam o mundo e se formaram ou informaram, não é? Mas há uma questão que colocou há pouco, quando me interpelou a primeira vez, e eu depois acabei por não responder, mas podemos projetá-lo um bocadinho. Nós enfim, estamos aqui todos apostados em fazer o relato do que isto era e a assumir todos em conjunto a felicidade disso já não ser assim. Mas temos que ter algum cuidado nesse salto, porque já não é assim, evidentemente. Mas há hoje formas extraordinariamente sofisticadas de também não permitir que a expressão daquilo que é a capacidade da criança, ou soltar as capacidades das crianças, ou dar espaço para elas virem ao de cima, para se conhecerem, para as desenvolverem. Eu julgo que hoje temos maneiras muito mais sofisticadas de impedir que isso seja assim. Quer no seio da família, quer no seio da escola, quer numa certa ligação entre um determinado tipo de famílias e uma determinada forma de conceber a escola e de encarar a escola. Está a falar também naquilo que muitas vezes se projeta e se exige das crianças. Olha, em vários aspectos, desde logo esta ideia instalada como óbvia por um lado, mas ao mesmo tempo como ideológica por outro, que é a que a criança é um adulto em formação. Evidentemente que se não morrer não é? Mas, e portanto o princípio de não morre vai ser. Agora, a criança é antes de mais uma criança, ponto. E como criança é um sujeito. E agora entramos num ponto onde mas eu ia pedir que, se não se importa, que a doutora Dulce Rocha nos ajudasse a refletir um pouco sobre a centralidade que a criança e os direitos da criança foram ganhando já em democracia, num processo que também não foi assim tão rápido em muitas áreas, e ainda há coisas por cumprir, mas não são realidades equiparáveis, ou seja, o lugar que hoje damos, ou que a criança tem hoje, não é que damos, é que a criança tem hoje a todos os níveis, não tem comparação nenhuma com os tempos em que era como quase um ser invisível, não é? Sim, e eu colocava aqui um paralelo com os direitos das mulheres, porque foi muito acompanhado, foi muito parecido. Muito paralelo, uma evolução mais ou menos paralela. E as mulheres tiveram muita influência também na conquista dos direitos pelas crianças. Basta dizer que, quando foi a primeira revisão do Código Civil, em 78, logo a seguir à Constituição da República de 76, que houve aquele maravilhoso artigo da não discriminação, do direito à igualdade, no princípio da igualdade, da não distinção dos sexos, da não discriminação em função da origem e do nascimento, fez com que na revisão do Código Civil em 78 se fosse além de 77, que entrou em vigor em 78. A doutora Leonor Beleza teve muita influência, por exemplo, em olhar para a adoção de uma forma que não era suposto. Ela conta isso com muita graça. Decidiu-se alterar o Instituto da Adoção, mais ou menos da forma como hoje conhecemos, a nível qualitativo,
por causa da não distinção dos filhos nascidos dentro e fora do casamento. Então, assim, bem, então se é em relação também à origem, não podemos permitir que uma criança que está numa instituição largos anos, sem que os pais revelem interesse, que esteja em estado de abandono, não seja adotada, porque a Constituição de 66 só permitia a adoção de filhos de pais incógnitos ou falecidos. Portanto, se os pais fossem vivos, a criança não podia ser adotada, mesmo que tivessem abandono institucional. Mas isto para vos dizer que houve assim uma influência, uma interligação entre a Constituição e depois os direitos das crianças, e quando foi a década da mulher, em 75, de 75 a 85, foi proposto em Copenhaga que o Ano Internacional da Criança fosse em 79, e logo aí houve coincidiu com a nossa Revolução, que foi maravilhoso, não é? Mas o que é certo é que estas coincidências foram muito boas, e a Comissão de Acompanhamento ao Ano Internacional da Criança juntou um conjunto de personalidades humanistas, o Dr. Armando Leandro, o Dr. João dos Santos, e não é por acaso que o Instituto de Apoio à Criança nasceu nessa altura, em 83, não é? Calhou que também tínhamos uma primeira-dama interessada por estas matérias, e tudo isto está interligado. O que é certo é que a criança, como nós vemos hoje, que realmente é um sujeito de direitos, titular de direitos, as mulheres também tiveram influência, porque elas próprias se sentiram não discriminadas nessa altura, não é? Foi abolida a figura do chefe de família, a família que era de cariz muito autoritário passou a ter um cariz mais democrático, tudo isso teve influência, e chegados à situação das comissões, de que todos nos orgulhamos, e a Rosário em particular, que tem realmente 300 e não sei quantas comissões, é uma coisa maravilhosa, realmente é um outro patamar de proteção para a criança e também já de participação. Portanto, essa ideia de família democrática veio fazer com que os novos direitos que depois a Convenção veio consagrar em 89, aquele ano maravilhoso em que tudo sucedeu até a queda do muro, e realmente em 89 houve essa visão. A Polónia tinha proposto uma convenção para os direitos das crianças. A Polónia foi um país muito martirizado com a Segunda Guerra Mundial, muitos órfãos de guerra, muitas crianças estropiadas, muitas crianças deslocadas, e propôs uma convenção porque tinha a noção de que um tratado que era muito mais forte do que uma mera proclamação como a declaração, não é? Apesar da declaração ser uma inovação ótima. Já propunha, por exemplo, o direito a brincar, que a Convenção anda ali um bocadinho, nós é que fizemos do artigo do lazer o direito a brincar, não é? Estou ali a ver a Anabela, que sabe mais disso do que eu. Bem, mas então, quando veio a Convenção, falou no direito de audição com muita força, e nós apreendemos, por causa do nosso artigo também, que não bastava uma audição formal e meramente proclamatória, precisávamos de algo mais substancial, e começámos a falar muito no direito à participação, que também é uma coisa que não vem lá escrita. Nós é que vamos interpretar assim, não é? Vamos dar força. O Comitê dos Direitos da Criança tem tido um papel extraordinário, e nas suas recomendações alarga o conteúdo. Mas realmente os direitos das crianças hoje têm uma dimensão diferente, um conteúdo muito mais forte, muito mais profundo. Ainda hoje soubemos que tinha havido um aumento grande nos abusos sexuais, dados do Carlos Farinha,
diretor adjunto da Polícia Judiciária, sim. exatamente dos 0 aos 3 anos, acho que foi o aumento maior, e realmente nós hoje damos mais importância à questão da prevenção do que aqui há um tempo, não é? Mas a violência continua presente na vida das crianças, esta é que é a verdade. E há pouco, quando o Dr. Vieira da Silva falava daquele terror que as crianças tinham da palmatória e da reguada, eu lembro-me logo daquele livro do Walter Ugumem, em que ele se escondeu no dia a seguir a ir à escola, não sei se se lembram disso, ele escondeu-se, ninguém sabia dele, só com o medo de apanhar reguadas, não é? Pois, porque até se nós imaginarmos perante o quadro que alguns de vós descreveram, imaginarmos uma criança tão pequenina a ter que ir todos os dias para um local, enfim, que era de muito sinistro. Sofrimento, não é? Também de brincadeira, não é? As crianças também têm muito essa capacidade de recriar os espaços e usufruir do que têm à mão, mas era um espaço de muita violência para muitas crianças, não para todas. E elas tinham que se levantar e ir todos os dias. Principalmente para aquelas... Para as mais desfavorecidas. Desfavorecidas, para aquelas que tinham uns pais sem capacidade reivindicativa. Ou cujos pais não tinham como ajudar as crianças. Eles próprios permitiam que os seus filhos fossem batidos daquela maneira. Vou passar ao... Deixa-me só ver. Gostava de ouvir... É que havia muito poucos liceus naquela altura. A Almada não tinha liceu, não é? Eu tinha de vir para Lisboa, demorava 2 horas para chegar a Lisboa e demorava 2 horas para regressar. Portanto, todo este contexto, felizmente, as crianças atualmente não têm de o viver. Estamos bastante melhor. Doutor Laborinho Lúcio, depois passava a sua favor. Na licença, eu prometo, depois calmo, já não digo mais nada. Mas para não estar a ser excessivo. Eu julgo que é um aspecto, ultimamente tenho batido muito por isso e julgo que vale a pena pôr à consideração, não é pelo facto de eu me bater, que isto tem valor universal, evidentemente. Mas eu acho que nós precisamos de ir, além da nossa inquestionável boa vontade no sentido de avançar mais longe possível nos direitos das crianças e no respeito pelos direitos das crianças, eu julgo que nós temos que refletir um pouco sobre o que é isso da cultura da criança e como é que nós trabalhamos isso. Há uma diferença, há uma modificação que aconteceu a partir da Convenção que eu acho que é decisiva e que não é um jogo de palavras longe disso. Nós, antes da Convenção, não havia crianças para o direito. A Convenção das Nações Unidas foi aprovada em 1989. Antes da Convenção não havia crianças para o direito, havia menores. Tudo o que havia eram menores, Tribunal de Menores, Direito de Menores, etc. de menores. Ora, o menor não existe. O menor é uma criação do direito, é uma ficção do direito. E tanto assim é que esse menor até um certo sítio, até certa idade, no outro sítio já é não. Eu, por exemplo, eu fui maior só a partir dos 21 anos, a maior parte dos que estão aqui foram maiores a partir dos 18, e, portanto, o menor é uma criação, o menor é aquilo que o direito disser que ele é. E, portanto, o menor é um conceito produto do direito. A Convenção mantém os menores para questões puramente civilísticas e privatísticas. Naquilo que é fundamental, vai substituir o menor pela criança. E quando a Convenção substitui o menor pela criança, nós deixamos de ter uma realidade posterior ao direito e criada pelo direito e passamos a ter uma realidade anterior ao direito e que, portanto, é ela quem vai determinar o direito. Isto é, eu não pergunto agora ao direito como é que eu hei de conceber um menor, eu pergunto agora à criança como é que o direito há de tratá-la. E é aqui que nascem direitos novos, que são direitos próprios da criança. O direito ao tempo de ser criança, o direito de brincar. É aqui, por exemplo, que entronca aquilo que para nós foi depois decisivo, e temos aqui alguém que teve um papel também importantíssimo neste domínio, que é a proibição do trabalho infantil. A proibição do trabalho infantil vem da consagração do direito ao tempo de ser criança e da necessidade de respeitar o tempo de ser criança. Hoje, por exemplo, nós violamos muito esse tempo,
através da informação maciça e precoce que nós atiramos para cima das crianças e, nesse aspecto, violamos esse direito ao tempo de ser criança. Mas mais do que isso, e é isto que eu julgo que é importante, é que se a criança é hoje um sujeito de direitos, e portanto, repara, a criança é o tal ser antropológico que o direito qualifica como sujeito e que incorpora, portanto, no domínio do direito, ela passa a ser um outro e, portanto, passa a ser determinante do modo como se atua sobre ela. E se nós pensarmos, então, que relação tem a criança com a família e que relação tem a criança com a escola? Eu, por exemplo, costumo dizer, se me deixarem, com o tal humor, muitas vezes fora de contexto, que nós temos, e é verdade, nós temos um modelo de educação magnífico, muitas vezes o que atrapalha são as crianças. E temos porquê? Porque nós temos um modelo que ainda é concebido do abstrato para o concreto, de cima para baixo, e ele, no concreto e no abstrato e no teórico, é excelente. Bem por aí abaixo, chega às crianças e não bate, a bota com a perdigota. E, portanto, até que ponto é que nós somos capazes de, recuperando tudo o que há de muito bom no nosso sistema educativo, reequacioná-lo agora a partir da criança e, portanto, indo ao encontro dela, construindo esse caminho de baixo para cima. E isto não é apenas um jogo de inversão, é um jogo de perspectiva, é um jogo absolutamente essencial, porque nós partimos de uma inexistência criada pelo direito para uma existência que é anterior ao próprio direito e que deve determinar o direito. E enquanto não fizermos isto, nós continuamos a defender os direitos da criança, a batermos por eles, a dizermos que sim, a fazermos isso honestamente, mas com uma falha grave de perspectiva para a colocação dos problemas. Por exemplo, quando não havia crianças, os menores pertenciam à família. Hoje pertenciam à família. Hoje há o direito da família às suas crianças, mas com este pode conflituar o direito da criança à família. E se os progenitores não são capazes de corresponder àquilo que é o direito da criança à família, significa que eles são apenas progenitores, mas não são família. E então é necessário criar a família à qual a criança tem direito. Isso levava-nos muito longe, porque aí podemos pôr em confronto duas realidades antropológicas anteriores ao direito, a família, como diz um certo setor de pensamento, a criança, como eu julgo que nós não podemos deixar de dizer. É um grande desafio que temos todos pela frente e a esse propósito, eu não sei bem porque não fui ver as horas, mas penso que temos que ir terminar mesmo, e eu pedia, no fundo, ao pensarmos no que somos hoje, já todos sabemos, ouvindo estes relatos, o quanto progredimos, não é? E por isso o 25 de Abril trouxe-nos tudo o que temos a este nível. Há pouco, por exemplo, falou no trabalho infantil, o trabalho infantil que foi uma luta para a sua erradicação durante muitos anos e que entrou democracia dentro, não é? Durante ainda muitos anos. E, portanto, o que eu pedia agora era que tanto Manuel Carvalho da Silva como Dulce Rocha e José Vieira da Silva nos deixassem aqui os vossos recados ou desafios ou sonhos para o futuro, uma vez que centrámos esta conversa mais no passado, mas eu penso que foram testemunhos valiosíssimos e riquíssimos, porque olhando para quem está aqui a ver-nos e a ouvir-nos, eu creio que muita gente não tem conhecimento sequer de que tantas gerações de crianças viveram realidades tão duras no nosso país durante a ditadura. Uma breve intervenção para terminarmos, Manuel Carvalho da Silva. Para mim, os pontos sensíveis, de certa forma, foram enunciados agora nesta parte final. As crianças pertencem a famílias, as limitações, muitas vezes, as medidas orientadas especificamente para as crianças podem sair ao lado, porque usa-se muita expressão, há crianças pobres porque há famílias pobres. Não é? Depois há aqui nuances, como é que as coisas se articulam, que não são fáceis, mas olhar para as condições das famílias, olhar para as condições em que as famílias obtêm rendimentos e, desde logo, o trabalho, e olhar para a luta cultural contínua, não é, que articula as diversas
as diversas dimensões e procura equilíbrios, parecem-me ser questões fundamentais. Eu, por exemplo, quando se começa a discutir a escola, já agora em relação ao trabalho, foi referido e muito bem, o trabalho infantil, o grande combate é já do início dos anos 90, no final dos anos 80, início dos anos 90, e depois, já agora está aqui em presença uma pessoa que foi ministro na ponta final e que soube, ele e a equipa, transportar, na minha opinião, muito bem para o debate que estava em curso e que se acelerou na Organização Internacional do Trabalho sobre uma diretiva importante. Já agora, quando se vai ver a evolução das convenções da OIT, e há aqui pessoas da OIT, quando se vai ver as convenções que mexem com as crianças são das que têm mais morosidade no debate ao longo da história. Às vezes décadas para terem resolução. Sim, nós estamos a falar aqui no nosso quadro, mas há muitos países no mundo onde a mão de obra infantil é o que é, não é? Claro, e portanto não vão assinar. Mas nós tínhamos ainda nos anos 90, por exemplo, o Cónigo Melo a citar o velho ditado de que o trabalho do menino é pouco, mas quem não lhe dá atenção ou quem não o utiliza é louco. Não é? O Sr. Cónigo Melo ainda citou isso já nos anos 90, não é? E, portanto, as resistências foram muitas. Portanto, eu queria dizer, não temos tempo, não vamos entrar aqui nas nuances. Mesmo em relação à escola, eu percebo o que o Labrinho Lúcio diz, e julgo que até já uma vez falamos sobre isso. No que se refere à necessidade de ver os desfazamentos e de ver a coisa, né, de baixo para cima e do sujeito fundamental para o resto da estrutura. Mas atenção, porque no quadro geral da realidade portuguesa e quando se passa para o mundo do trabalho, muito aquilo que eu vou dizer se observa. É que a nossa escola, estando com deficiências, não está atrás do ritmo do perfil de especialização da economia nem da matriz de desenvolvimento do país. E não está atrás. Antes, pelo contrário, nós estamos a ter desaproveitamentos. E uma das coisas que tem conexões com isto e que dava aqui para falar, que a mim me arrepia na atualidade, há um setor significativo do poder económico, eu digo, é o poder económico dominante, que não está nada preocupado com a falta de respostas do ponto de vista da inserção das pessoas que, por exemplo, os jovens, com que se deparam os jovens e que os leva a emigrar. Isto assusta, porque é um bocado a constatação de que nós temos escola a mais. E se começássemos aqui no desdobramento do que é que isto significa em relação às novas gerações e, portanto, as preocupações em relação às crianças em concreto, dava pano para mangas. Mas, portanto, apenas enuncio a questão. Mas, repito, uma das coisas que mais me arrepia neste momento é observar isto. Por exemplo, quando se diz é preciso um foco de atenção nos problemas do trabalho e do emprego relativo à nova geração que tem formação escolar. Para já baralha-se um conceito que é, toma-se a formação escolar por qualificação em absoluto, e a qualificação escolar é uma coisa e a qualificação profissional é outra, levava-nos logo a... O que é que se diz às crianças e aos adolescentes sobre o que é o trabalho, o mundo do trabalho, as profissões, as valorizações, etc. Há desvirtuamentos e, repito, eu até uso e termino com uma expressão. Há tempo estava numa discussão em que o Paulo Pedroso também estava, com altos quadros de grandes grupos empresariais e outras pessoas, e a determinada altura é usada esta expressão. O que é importante, neste momento, é vermos a situação da população ativa toda, dando por adquirido que há uma imigração muito significativa e que essa imigração
está em condições de se sujeitar a baixos salários e a baixas condições de vida, não é? Está em condições de ser muito explorada. Mas, de facto, nós temos que ver o que é hoje a realidade do país. Isso leva-nos a outra questão. É discutir os direitos da criança e discutir muitas questões que têm a ver com as estruturas onde as crianças circulam, desde logo a escola, pensando que estamos numa outra sociedade. Nós estamos às portas de ter, se não estamos a chegar lá, estamos perto, de ter 1/5 da população ativa, ou já temos, não sei se o Vieira da Silva, 1/5 da população ativa imigrante. E por exemplo... Sim. E eu tenho circulado este ano imenso por grupos, por agrupamentos escolares e por escolas do ensino secundário. No somatório, no primeiro semestre, vou a 36, não estou em erro. E, por exemplo, a gente debate-se na escola com o problema de 18, 24, 38, 41 nacionalidades, já detectei. Portanto, isto é um outro país. E depois começamos a discutir direitos em todos os planos, em todas as depois até a construção do Serviço Nacional de Saúde, a construção do Sistema de Segurança Social. É necessário refletir e trabalhar sobre estas novas realidades. E disse que terminava e não terminei, dizia. Essa pessoa dizia, não, é preciso olhar a população ativa toda, e eu acho que é, não estamos a olhar, não estamos desfasados. Mas não podemos deixar de observar que não pode aceitar-se a situação de os jovens fazerem formação escolar e serem forçados a ir para a imigração. E, portanto, dizer, não, a expressão foi esta. Epá, isso quem tem mais qualificações, se quiser ficar cá, fica. Se quiser sair, sai. Quando quiser, regressa, porque trabalho não falta. No outro tempo também não faltava trabalho, teoricamente. Deixe-me só fazer uma ligeira... Eu não sei onde é que nós estamos eventualmente em menos acordo, mas há um aspecto que eu gostava de referir para se perceber bem. Eu, quando digo é necessário construí-la de baixo para cima, é porque eu entendo que essa é a única forma de dar voz a quem não a tem. Porque os que têm voz, tanto faz tê-la de baixo para cima como de cima para baixo, não é? Os outros é que só eles é que podem ter voz para isso. E agora, quanto ao mais, tudo bem, não é? Mas aí... Vamos terminando também com a doutora Dulce Rocha, a olhar para o futuro. É muito difícil estar a terminar quando eu pensava que estávamos ainda a meio. Bem, eu acho que realmente, se nós olharmos para trás, vemos que houve uma grande evolução. E por isso é que tertúlias deste tipo devem continuar. E felicito muito a Rosário, a Maria João e a Ana Aranha, porque há pessoas que não fazem mesmo ideia nenhuma do que era a escola antes e o que era a família antes. Nós temos tido mais dificuldade em entrar nas famílias, realmente nas famílias violentas, nas famílias que não respeitam os direitos das crianças. Por exemplo, os castigos corporais estão proibidos há muito mais tempo, nas escolas do que nas famílias. Nas famílias foi só em 2007, na revisão em que foi coordenador o professor Rui Pereira. E foi porque fomos condenados a nível internacional por causa de um caso de uma educadora que bateu numa criança com deficiência. Mas temos ainda muito para avançar. Há bocado esqueci-me. Sabem que na escola, era uma coisa que me fazia muita impressão, uma menina que estava perto de mim, que era canhota, apanhava imenso, porque não queriam que as crianças escrevessem com a esquerda, quer dizer, uma ignorância a todos os níveis, isso também, e as crianças com deficiência eram completamente discriminadas. O Adalberto está ali, olha, desta vez sou eu a falar, mas realmente era uma outra discriminação exageradíssima, porque as crianças não tinham mesmo voz nenhuma, não é? Portanto, estamos melhor. Temos as comissões de proteção de crianças e jovens, que foi uma aquisição extraordinária da democracia, porque retirou
dos tribunais, muitas matérias que realmente se pode chegar a consenso nas comissões. Claro que as situações mais graves terão que ir para o Ministério Público, os abusos, os maus-tratos gravíssimos, terão que ir para o Ministério Público, que é sua missão, nos casos em que não é possível consenso, portanto, acho que sim, que está bem. Agora, temos de investir mais na prevenção, não é? E através do quê? Da formação e da informação. Da formação aos profissionais, da informação às crianças e aos jovens. Eles têm de saber quais são os seus direitos. Não basta dizer que têm direito à educação, tem que se explicar para que é a educação, os fins da educação, os direitos humanos, a igualdade de oportunidades. Tem de se explicar que a educação não existe, tem um fim, não é? Tem objetivos. E realmente as comissões alargadas têm essa missão, não é? Têm a missão de, na comunidade, discutirem-se estes temas, mais a nível filosófico, como o Dr. Labrinho nos propõe, a cultura da criança, etc., mais a nível dos casos concretos até para explicar como é que se resolveu naquele caso, como é que, quer dizer, os estudos de caso também têm muita importância, não é? Para que não voltemos a diagnosticar mais tarde. Se nós conseguirmos diagnosticar mais cedo, se virmos uma criança isolada e tentarmos perceber porque é que ela está isolada, pode ser que salvemos aquela criança de um abuso grave ou de maus-tratos graves, não é? E esse é o objetivo maior, sempre. Sim. Vou pedir-lhe que passe. Dr. Vieira da Silva, uma última reflexão. Haveria muita coisa para dizer. Eu acho que, provavelmente nesta sala quase todos concordarão, que as mudanças que a democracia nos trouxe, a liberdade, excluindo a dimensão da própria liberdade e da democracia, portanto, da organização do Estado, da sociedade, as mudanças, porventura, as mais marcantes que nós vivemos, como comunidade, foram as mudanças na educação e as mudanças na família. E, se isso aconteceu, nós temos que olhar o que é que isso significa, que consequências tem e como é que nós nos devemos preparar para defrontar essas mudanças no sentido da criação de uma sociedade mais justa, mais igual e por aí fora. Nós às vezes não temos bem noção disto. Nós, comparando com 73, o último ano antes da Revolução, temos 10 vezes mais alunos no pré-escolar. 10 vezes mais. Quase universalização. Numa idade crucial e com uma descida da percentagem de crianças no conjunto da nossa comunidade. E temos quase 10 vezes mais de estudantes no ensino secundário. E à volta de metade da população jovem que entra no ensino superior. Isto quer dizer várias coisas. Quer dizer que o investimento na educação é feito pelo Estado, mas é muito feito pelas famílias. Se nós passarmos, há muita gente que diz que o elevador social em Portugal não funciona. Eu tenho dificuldade em perceber isso, porque os filhos dos analfabetos, muitos deles, são hoje pessoas licenciadas. Mas isto não é apenas estatística. A estatística conta muito, mas é o nosso conhecimento da realidade. Deixe-me só contar uma história, desculpa lá. Estava a ver uma reportagem na televisão sobre um episódio célebre dos nossos anos quentes, que foi, o Eduardo deve se lembrar disso, e todos nós, que foi a história dos índios da Meia Praia. Os índios da Meia Praia, que foi uma ocupação de uma comunidade muito excluída, no Algarve, que foi construir um bairro alternativo àquele em que viviam em condições completamente indignas. Estavam a fazer uma reportagem com essa população porque as casas não estão legalizadas, continuam um problema porque estão em zona que não é, em princípio não seria edificável. E estavam a entrevistar as pessoas e perguntavam um casal, já idoso, que tinha sido dos ocupantes, há uma célebre canção do Zeca Afonso a propósito desse movimento, e então gostava de legalizar a sua casa. Eu gostava, de facto, mas já não é bem por mim, é por meus filhos. E o entrevistador perguntava, e o que é que fazem os seus filhos? Olha, um é engenheiro, não sei onde, o outro é juiz, não sei de quê. Não digo que isto seja
a generalidade. Mas isto é um exemplo daquilo que o elevador social, baseado na educação, pode concretizar. Agora, as mudanças da família são mudanças muito complexas e que colocam novos desafios à proteção de crianças e jovens, ou à prevenção. Porque se nós olharmos para o passado, e viu-se nas nossas conversas, identificamos dois problemas básicos. A questão económica, socioeconómica, a pobreza, a miséria e a questão da autoridade, do autoritarismo, da violência. Mas hoje as situações são muito mais complexas. Certo que as situações de miséria, como a que vivíamos, da insalubridade das casas e por aí fora, diminuíram de forma drástica. Ainda há pouco diziam que no distrito de Setúbal, 1/4 das pessoas, antes de 74, viviam em barracas. Muitos aqui não sabem que são barracas, como elas existiam. Eu, como me lembrou disso, e fiz algum trabalho político nessas barracas, o bairro chinês, e por aí fora, quantos bairros existiam em Lisboa, onde agora são prédios de habitação, em que as pessoas viviam nessas condições extremas. Portanto, há essa mudança, e essas mudanças são extremamente positivas. Agora, a família, o lugar da criança na família, por exemplo. Nós vimos, o Carvalho Silva explicou muito bem, acho que foi ele, que o lugar da criança era o último. Até porque as crianças tinham-se ter atenção que muitas delas morriam, algumas delas morriam, e portanto eram uma espécie de investimento na proteção, na velhice de quem as tinha. Hoje a criança, em muitos aspectos, do ponto de vista de uma leitura superficial, é o centro da família. Se perguntarmos a alguém o que é que eles querem, que o meu filho possa chegar, começam a traçar o seu destino, desde a creche até à universidade. E a fazê-lo cada vez mais tarde. Tudo isto tem consequências muito pesadas nesta tarefa que muitos que estão aqui nesta sala perseguem, que é a criação de condições de liberdade, de segurança, de possibilidade de desenvolvimento para todas as crianças. Mas atenção, esta é uma área muito difícil. Eu tenho um enorme respeito por quem trabalha nas comissões de proteção de crianças e jovens. Enorme respeito. Porque trabalham numa área onde nunca há boas notícias. Só se fala delas quando há um problema. E mesmo se quiserem, por exemplo, ao contrário da educação, nós temos 50% dos jovens já vão ao ensino superior. Bom número. A educação não é só problemas. Bom número. Na proteção de crianças e jovens, quais são os bons números que nós temos para apresentar? Nós sabemos a cobertura que temos e por aí fora, mas é a cobertura face a riscos. Problema. Ou a intervenção face a riscos. Problema. Portanto, é uma área que é muito complexa e muito exigente. E por isso eu disse, sempre tive um enorme respeito e apreço pelos que trabalham nessa área. Agora, nós enfrentamos problemas novos. As mudanças da família. Quantos casos hoje chegam às comissões de proteção, já não por razões socioeconómicas, mas, por exemplo, não quer dizer que os problemas do passado não fossem também da família, obviamente que eram, mas eram muito mais normalizados. Agora, as lutas pela parentalidade, numa sociedade em que o divórcio atinge mais de metade dos casamentos, são, muitas vezes, criadores de problemas de enorme complexidade. A própria dimensão da família, o facto das pessoas não terem os filhos que querem, o que leva a investir, por vezes de forma obsessiva, naqueles que têm a sua projeção relativa ao seu passado, que é sempre muito complexa. Portanto, acho que há aqui uma reflexão e, não sei se é defeito meu, mas acho que a nossa investigação sociológica, de políticas públicas, é escassa nesta área. Por comparação com outras áreas do direito do trabalho ou da segurança social, aqui falta-nos alguma presença, provavelmente por causa desse problema, porque é um problema, é uma zona de perde-perde. Vamos optar por perder, dando uma imagem da sociedade complexa, ou vamos perder porque colocamos na comunicação social uma situação de crise. E é conhecido, todos sabem isso, eu vou só apenas repetir o que tantas vezes me disseram. Antes de um problema, não se pode intervir na família, porque isso é afrontar os direitos das pessoas. Depois do problema,
a intervenção foi tardia, ou insuficiente, ou errada. Portanto, isso é uma exigência muito grande que as pessoas têm que compreender e têm que valorizar também ao nível da dimensão dos recursos. Outra questão, qual é hoje o impacto nos problemas das crianças e dos jovens da invasão do espaço individual e familiar pelas novas tecnologias de informação? Como é que nós lidamos com uma sociedade em que há crianças em que lhes é oferecido um instrumento de alienação no sentido filosófico, de corte da sua ligação com o meio, desde, peço desculpa pela forma muito simplista, mas nós entramos num restaurante, por exemplo, um restaurante daqueles com as famílias, e é fácil encontrar uma família em que os dois adultos estão a olhar para o telemóvel e as crianças estão a seguir um desenho animado no iPad ou numa outra plataforma qualquer. Que impacto é que isso tem na vida das crianças? Nós já sabemos alguns problemas que têm aparecido. Ainda agora, aquele jovem com 17 anos, que aparentemente, alegadamente, dirigia uma atividade criminal no Brasil, é um caso extremo, mas é apenas um caso extremo. Há muitos outros casos que não chegam a este extremo, mas são... E depois há os conflitos. Deve-se proibir ou não os telemóveis na escola. Há um debate gigante em todo o mundo sobre isso. E depois, é certo que foi uma grande mudança a autonomia da criança como sujeito de direitos. Foi uma grande mudança. O abono de família era um abono para a família. Agora é, pelo menos na lei, um direito das crianças e não da família. Não é a família que tem direito a um abono. Eles hoje têm um papel muito importante na vida de muitas famílias mais carenciadas, porque houve uma mudança muito grande na lógica das prestações familiares. Mas, portanto, isso é, obviamente, fundamental. Mas todos nós sabemos, não quero entrar na área, porque não me atrevia a tal, na área das questões jurídicas ou de direito, que esses direitos das crianças raramente podem ser interpretados por elas próprias. Alguém tem que assumir o que é direito das crianças. E aí coloca-se a questão. Quando algum pai diz que o meu filho ou a minha filha não assiste às aulas de cidadania, o que é que manda? O que é que prevalece? Acho que ainda estamos à espera dessa resposta. Mas esta é apenas uma ponta de um iceberg. É apenas uma ponta dos novos conflitos que a evolução traz. Eu terminava com uma citação muito conhecida na área do direito do trabalho, de um padre francês, o Sr. Lacordaire, que em 1848, nas varandas ou nas janelas da Notre-Dame, na altura em que a França era um manancial de ideias novas, de revoluções e contra-revoluções e por aí fora, disse uma frase lapidar. Eu não sou capaz de citar toda a memória, mas é qualquer coisa como isto: entre o forte e o fraco, entre o senhor e o mestre, por aí fora, é a lei que liberta, é a liberdade que oprime. Não há aplicação desse que é muito difícil de contestar, porque o trabalho infantil não foi a liberdade económica que o proibiu, foi a lei. Se não há lei, me perdoem os defensores do mercado livre, se não há lei, a sociedade não teria proibido o trabalho infantil, não teria limitado as horas de trabalho, não teria feito muitos dos nossos avanços civilizacionais que pouca gente tem coragem de afrontar, se bem que muitas vezes defende estratégias que os afrontam efetivamente. Mas será que nessa citação do padre Lacordaire, o forte e o fraco não cabe aqui, nas crianças? Ou teremos que dizer entre o adulto e uma criança, é a lei que liberta e a liberdade que oprime? É uma reflexão que não é uma reflexão para construir nada. É uma advertência que temos sempre presentes. A sociedade não evolui necessariamente para patamares de mais justiça, mais dignidade, mais humanismo. Só o faz quando ela se envolve nessa busca. Doutor Labrino Lúcio, Dr. Manuel Carvalho da Silva,
Muito obrigada. Fomos um pouco para além do tempo e não falámos do 25 de Abril. Falámos, sim. Creio que falámos e muito do 25 de Abril e da ditadura e dos tempos atuais, portanto, 50 anos depois. Mais uma vez, muito obrigada aos 4. Boa tarde.